Bom, pessoal, então, boa noite. Hoje, o que a gente vai fazer? A gente vai ver aí a unidade 4, sessão 3 e sessão 4, tá? Porque aí a gente termina, né, a nossa ementa aí da disciplina, tá certo? Só uma pergunta, vocês têm prova online? Ou vocês têm disciplina online? Tem sim, professor. Tem, né? Beleza. Então, eu vou falar um pouquinho sobre o calendário e aí a gente conversa aqui. Só abrir o calendário aqui. Bom, senhores e senhoritas, né? Então, hoje eu começo a aula falando um pouco sobre o nosso calendário e depois a gente vai ver a unidade 3 e 4, né? A sessão 3 e 4 da unidade 4 e, obviamente, né, tem um quiz para vocês fazerem lá, para a gente poder fixar aí a matéria. Então, hoje, né, dia 2/6, terça-feira, é a nossa última aula do semestre. No dia 4, 5, 8, 9 e 10, né, que de 4 a 10 vai ser a avaliação oficial do segundo bimestre, que vão ser as interativas. Essa aí o professor Ítalo já deve ter mandado para vocês o manual, como que vai ser feito, né? Que a partir do dia 4 ela vai começar a ficar disponível para vocês até o dia 10, às 23h59. Logo depois, do dia 15 ao dia 19, né, a gente vai ter as nossas avaliações oficiais do segundo bimestre. Essas avaliações, elas vão ser através de um aplicativo, né, ou de um site, igual o quiz. Eu acredito que eu devo fazer igual o site ainda, no quiz mesmo, tá, onde que vão ter algumas questões e vocês vão responder e aí a gente vai avaliar em cima disso. Tá? No dia 22 e 23, são os dias de avaliação de segunda chamada das provas interativas. Quem perder essa avaliação do 4 a 10, vai fazer a avaliação de segunda chamada de 22 e 23. E no dia 25, quem perder, né, a avaliação oficial aí de alguma disciplina, vai fazer essa segunda chamada. No dia 29 e 30, né, vai ser os exames finais. Né? Então, quem ficar de exame final vai ser dia 29 e 30 que vocês vão fazer a prova aí. Tá certo? E dia 30 termina o semestre aí de 2020/1. Né? Bem, senhores, né? Então, eu vou deixar o calendário aqui, só para em cima do calendário a gente conversa rapidinho aqui. Vou começar aqui, né? Dando aí o bom dia para todo mundo, perguntando se entendeu o calendário, se está tudo ok, tá? Então vamos lá, Bruno Alcântara, tudo ok, cara? Na sua família, todo mundo com saúde, tudo bem? Tudo suave, professor. Obrigado. Beleza, graças a Deus. Entendeu o calendário aí? Tem alguma dúvida, cara? Entendi, tudo tranquilo. Tranquilo? Beleza, então tá bom. Bruno Diego, boa noite. E aí, professor, beleza? Beleza, como é que tá as coisas aí? Todo mundo com saúde aí na família? Tranquilo, todo mundo de boa. Que bom então. Tranquilo sobre o calendário, ô Bruno? Eu peguei no meio, eu peguei a explicação no meio, mas qualquer coisa eu tiro dúvida com o pessoal. Mas deu para entender, beleza? Semana que vem, do dia 4 a 10, vai ser a prova interativa, né? O professor Ítalo já mandou para vocês as instruções. Assim que acabar a aula, eu vou mandar de novo as instruções para vocês, tá? Pelo WhatsApp lá, o mesmo que ele mandou para a gente. E nossa prova vai ser feita, né? Nossa prova é do dia 15 ao dia 19, depois 22 e 23, segunda chamada, e dia 25, a segunda chamada, 22 e 23, segunda chamada das interativas, 25 das presenciais e 29 e 30, exame final. Tranquilo, beleza? Tranquilo. Beleza, então. Valeu. Edson, boa noite. Boa noite, Edson. Eduardo Chaves, boa noite. Boa noite, senhor. Bom? Tudo bem? E aí, beleza? Como é que estão as coisas? Tudo tranquilo? Todo mundo com saúde aí, família? Tudo bem, graças a Deus. Por aí, professor, como é que tá essa força? Graças a Deus, cara, tudo bem. Uma vontade imensa de fazer um churrasco, né? Mas vamos aguentando dentro de casa aí, né? Tudo tranquilo aí, cara, em relação ao calendário? Professor, deu para entender tudo aqui. Tranquilo? Sim. Então beleza, então. Vamos continuando aqui. Leonora, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Tudo tranquilo? Todo mundo com saúde aí em casa? Tudo bem, graças a Deus.
Ah, então beleza. Tranquilo sobre o calendário? Alguma dúvida? Não, nenhum, tudo tranquilo. Beleza. Fernando Félix, boa noite. Boa noite, professor. Beleza, tudo tranquilo? Todo mundo com saúde aí, cara? Todo mundo tranquilo, todo mundo com saúde. Que bom, que bom. Sobre o calendário, tem alguma dúvida, cara? Tenho não, tô tranquilo. Beleza, então vamos continuando aí. Jéssica Alves, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo jóia? Como é que estão as coisas aí? Todo mundo com saúde na família? Graças a Deus, tudo certo. E aí, tudo bem? Ah, que bom. Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Sobre o Bom, calendário, tem alguma dúvida? bom, eu também entrei no finalzinho, então não peguei, né, a explicação, mas depois eu vou dar uma olhadinha na aula, né, no início, amanhã na gravação, aí se tiver Não, alguma tá. dúvida também. Sucintamente aqui eu consigo explicar. Do dia 4 ao dia 10 vocês não têm aula e são as Uhum. provas interativas a qual o coordenador Ítalo já deve ter mandado para vocês as instruções, mas eu vou reencaminhá-las. No dia Uhum. 15 ao dia 19 são as provas, né, presenciais, né, que vão ser pelo computador, né, as provas das nossas disciplinas. A nossa Ok. prova vai ser no dia 16, né, porque dia 9, 10 não tem aula, dia 16. 22 e 23, segunda chamada de interativa. 25, segunda chamada das disciplinas presenciais. E dia 29 e 30, exame especial. Ok, Beleza? tranquilo. Certo? Qualquer dúvida pode perguntar, tá bom? Beleza, obrigada. Beleza. Karina, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bom? Tudo bom? Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Todo mundo com saúde? Graças a Deus, tudo tranquilo. Com você tudo bem? Ah, Família? graças a Deus, tudo bem. Só aquela vontade imensa que eu já falei aí no tempo, mas tudo bem. Mas isso aí a gente está segurando, né? Sim, daqui a Vamos que pouco tudo volta ao vamos. normal. Se Deus quiser, se Deus quiser. Sobre o calendário, Karina, alguma dúvida? Não, não, tranquilo. Então, beleza. Continuamos aí. Patrick, boa noite. Qual é, professor? Boa noite. Beleza? Tudo tranquilo Suave? aí, cara? Todo mundo com saúde? Graças a Deus, e aí? Graças a Deus, tudo bem. Sobre o calendário, tem alguma dúvida, Patrick? Entendeu direitinho? Não, tá tudo certinho. Beleza. Vamos lá, Rafael Júnior, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? E aí, beleza? Todo mundo com saúde aí? Tudo tranquilo? Graças a Deus e por aí. Graças a Deus, tudo bem, cara. Sobre Tá o bom. calendário, tem alguma dúvida? Não, tranquilo por enquanto. Então, beleza. Qualquer coisa, estamos à disposição, tá? Valeu. Falou. Tainan, boa noite. Opa, boa noite, eu sou tranquilo? Beleza? Como é que estão as coisas? Todo mundo com saúde aí? Tudo tranquilo e como é que tá? Graças a Deus, tudo bem, cara. Tranquilo sobre o calendário, Tainan? Sim, tranquilo. Tranquilo? Qualquer dúvida, estou à disposição aí, tá? Tranquilo. Beleza, Beleza. valeu. Falou. Tiago, boa noite. Boa noite, professor. Beleza? Como é que estão as coisas aí? Todo mundo com saúde? Tudo tranquilo, graças a Deus. E aí? Tudo bem, graças a Deus. Tem alguma dúvida sobre o calendário, Tiago? Tá ok para você? Não, tudo ok. Então, beleza. Então, vamos que vamos. Wallace, boa noite. Wallace? Bom, Wallace também não está por aí. Bom, pessoal, então, começando aqui a nossa aula. Vou abrir a... Não, isso aqui é a segunda aula. Ctrl 4. Peraí. Beleza, agora sim, senhores, já estão aqui. Só mudar aqui a nossa opção de ponteiro.
Bom, pessoal, então, né, nossa disciplina de Sistemas de Computação e Informação, né, nós vamos ver agora, nós estamos na etapa 4, que é Gestão da Informação e do Conhecimento. O que a gente vai ver nessa aula? ETL, Data Warehouse e Data Marts, tá? Então, beleza. Na aula passada, né, nós vimos a importância da gestão de conhecimento para as organizações. E também vimos que a BI, né, que é Business Intelligence, visa dar aos executivos de uma organização insumos, esses aí extraídos de dados da própria organização, que permitam uma melhor tomada de decisão, né? Então, a gente viu a importância aí dessa gestão do conhecimento e de termos um BI dentro de uma empresa. Para apoiar o BI quanto à gestão do conhecimento, temos algumas ferramentas como o Data Warehouse, que, utilizando as técnicas de ETL e os Data Marts, fornecem toda a estrutura para que as informações de valor sejam identificadas a partir dos dados. Então, a gente vai ver hoje Data Warehouse, ETL e Data Marts, né? Então, a gente vai ver que todos esses três vão ajudar para que a gente possa fazer o quê? Trazer uma boa gestão do conhecimento para a organização. A gente vai tratar dados e esses dados, obviamente, vão virar informações importantes para tomadas de decisões aí dentro das organizações. Sabendo da importância do BI nas organizações, ficam algumas perguntas. Primeiro, como devemos fazer para juntar os dados disponíveis, mantendo-os seguros e íntegros, né? Então, o que acontece? A gente, às vezes, tem vários tipos de sistemas dentro da instituição. E aí, a gente precisa, né, de juntar todos esses dados, né, de pegar informações que cruzem esses dados, né? Porque esses dados cruzados, eles vão trazer para a gente uma informação muito mais relevante do que esses dados aí, cada um separado no seu banco de dados aí. Como disponibilizar estes dados para os sistemas que farão a extração de informações úteis nele, né? Como que a gente vai fazer para pegar e disponibilizar para um sistema de informação que vai me dar, né, essa informação para tomada de decisão, né? Como que eu vou disponibilizar para esse sistema, para um só, para ele poder juntar todos esses dados, né? E através de juntar, depois que ele juntar esses dados, né, quando ele vai cruzar esses dados, quando ele for fazer aí uma matriz tridimensional desses dados aí, né, que é uma linha, coluna e a profundidade, eu possa transformar isso aí numa informação relevante para mim. Data Warehouse, ETL e Data Marts são três conceitos interdependentes, né? Um vai dependendo do outro ali. Juntos, né, formam uma disciplina cujo objetivo é unificar e organizar os dados à disposição de uma organização. Então, a gente vai usar o Data Warehouse, o ETL e o Data Marts para poder fazer o quê? Para que a gente possa dar informações importantes para a minha organização, né? Eu junto esses dados, trabalho esses dados e aí sim eu transformo esses dados em informações relevantes. Dados estes que, unificados e organizados, tornam disponíveis e úteis em análises com o objetivo de obter informações úteis para a tomada de decisão. Então, a partir do momento que eu conseguir organizar esses dados, unificar esses dados, eles vão ficar o quê? Vão ficar disponíveis para que eu possa fazer análises deles, e essas análises, obviamente, vão me dar informações úteis para que eu possa tomar a decisão. Então, olha só essa figurinha que bacaninha aí, ó. Então, eu tenho aqui um Data Warehouse, né? Aqui eu tenho vários bancos de dados internos. Ah, mas Ivan, o que é banco de dados interno, banco de dados externos? Ah, eu tenho lá um softwarezinho lá, um sisteminha lá no marketing que busca as informações que foram feitas de marketing de um produto. Ah, eu tenho lá no meu setor de vendas, eu também tenho outro software, né, que tem todos os dados de vendas dos produtos. Ah, eu tenho um outro software de inventário, tenho outro software de cobrança, tá? Então, eu tenho outros softwares aí que são bancos de dados externos, que estão informações da concorrência, informações das indústrias, listas de mailing, né, análise de mercado de ações. O que vai acontecer? Eu vou pegar todos esses dados, né,
vou, através de ETLs, que a gente vai ver daqui a pouco, eu vou unir esses dados num Data Warehouse. Né? Então, eu vou ter um Data Warehouse e vai ser um banco de dados com todas as informações. E logo depois, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e usar a mesma ETL, não a mesma, né? Mas eu vou usar as ETLs para que eu possa transformar em data marts. Data marts que são banco de dados específicos. Né? Então, eu tenho um data mart de mercado, eu tenho um data mart de inventário, eu tenho um data mart de venda. E esse data mart aí, ele vai usar o quê? Um pouquinho de cada dado desses aqui. Por isso a importância que eu faça com que todos esses dados cheguem ao Data Warehouse, fiquem aqui no Data Warehouse e todos eles organizados e unificados. Né? Todos eles com o mesmo padrão, para que eu possa transformar isso aí, né? Para que eu possa analisar isso aí e transformar numa informação relevante para mim. Certo? Vamos lá. Data Warehouse. Em português, a gente chama de armazém de dados, né? Então, o Data Warehouse é o quê? Ele é um banco de dados especializado, cujo objetivo é unificar e organizar. Quando a gente fala de organizar, a gente fala de normatizar, colocar normas. Ah, beleza, mas o que seria colocar normas? Né? Eu vou ter uma norma, o nome de usuário vai ser nome de usuário, por exemplo. Né? O telefone vai ser um caractere. Ah, o CPF vai ser um caractere. A idade vai ser inteiro. Então, eu vou ali organizar, vou colocar normas e unificar e colocar todos esses dados em um local só. Né? Então, é um banco de dados especializado cujo objetivo é unificar e organizar todos os dados disponíveis a uma organização. Olha aqui que bacana. Eu estou pegando todos os dados que estão disponíveis para a minha organização e estou colocando em outro banco de dados, grande, enorme, que vai chamar Data Warehouse. Para que, após unificados e organizados, estes dados possam ser o quê? Analisados e extraído deles informações úteis para a tomada de decisão. Então, é importantíssimo, né, que esses dados sejam unificados e organizados, porque depois, quando a gente for analisar, eles estão mais fáceis para a gente poder analisar. Se cada um tiver de um jeito e não tiver organizado, eu não consigo analisar esses dados. Uma das principais responsabilidades do Data Warehouse é manter as 3 características dos dados. Quais são as características? Coesão, a primeira característica. O que é coesão? A relação entre os elementos devem ser mantidas quando o banco de dados são importados. O que é isso? Eu tenho um relacionamento entre dados. Né? Eu tenho lá, por exemplo, que um cliente só pode ter um contrato. Né? E todo contrato tem que ter um cliente. Então, o meu Data Warehouse ele tem que trazer esses dados com coesão. Ele tem que trazer com esses relacionamentos. Né? Então, ele tem que trazer do jeito que está lá. A outra característica é integridade. O que é integridade? Os dados em si devem ser importados sem qualquer variação. Então, os dados têm que ser íntegros. Eu não posso, não, isso aqui eu vou mudar, e só isso aqui um pouquinho. Não. Então, eu tenho que manter os relacionamentos, que é a coesão. Tenho que trazer do jeito que está lá esses dados, que é a integridade. E tenho também uma característica que é a segurança de acesso. O que quer dizer isso? Que os dados importados devem estar livres de acessos não autorizados. Né? Como assim, pessoa, livre de acesso não autorizado? Eu trago um dado do financeiro. Não é qualquer um que vai poder acessar. Entendeu? Então, eu tenho que ter essa segurança desse acesso aí para esses dados. Senhores e senhoritas, até o momento, alguma dúvida? Aqui tudo bem, até então. Por enquanto, tranquilo. Tranquilo? Também, professor, tranquilo. Boa, professor. Beleza. Beleza. Então, vamos lá. O conceito de Data Warehouse, ele endereça 5 desafios operacionais que dificultam que as análises gerem valor para os negócios de organizações. Quais são esses 5 desafios operacionais aí? Um desafio, inconsistência nos modelos de dados. Né? Nós vamos ver cada um dos desafios daqui a pouco. Vocês vão ver que alguns modelos aí são um pouco inconsistentes e, obviamente, vai ser um desafio para a gente aí. Outro, inconsistência nos formatos dos dados. Né? Não vão ser iguais.
outra, baixa qualidade dos dados. A próxima, baixa utilidade dos dados. E o outro, acesso direto ineficiente dos dados. Vamos começar um por um lá. Então, o que seria inconsistência nos modelos de dados? Cada sistema de informação tem uma estrutura de dados, né? Cada um tem uma, claro. É normal ter inconsistência de dados entre sistemas diferentes, né? Ah, mas como assim? Não entendi. Eu tenho lá um sistema do RH e tenho um sistema acadêmico. O sistema do RH, ele salva algumas informações do professor. Já o sistema acadêmico salva outras informações. Então, eu tenho uma inconsistência aí nesse modelo, né? Um salva uma coisa, outro salva outra coisa. Eu tenho que ter o quê? Tenho que ter uma unificação desses dados, né? Em um tipo, em um modelo só. O Data House tem em seu cerne, né, no seu principal objetivo ali, os mecanismos para endereçar essa questão, identificando a forma mais adequada para o armazenamento das estruturas, gerando consistência, né? Então, ele tem como fazer isso. Ele vai recebendo vários dados e fala, peraí, esse dado aqui é igual a esse aqui, ó. Só que esse aqui tem mais informação. Então, vamos usar esse aqui que tem mais informação. Então, isso aí o Data House consegue fazer isso. Falando agora da inconsistência nos formatos dos dados. Cada sistema de informação tem um formato de dado, né? O que o Data House faz? Ele vai parametrizar e padronizar os formatos e dimensões de dados, né? Se um é inteiro, se o outro é string, se o outro é float. Então, ele vai padronizar isso aí para poder, né, trazer todos os dados no mesmo padrão. Agora, baixa qualidade dos dados. O que seria isso? Alguns dados, quando presentes, podem ter sido coletados erroneamente ou podem ser incompletos, né? A gente vê muito aí dados incompletos, né? Vamos falar aí, cadastro aí, quando você põe e-mail de aluno, às vezes, que chega para a gente de e-mail de aluno incompleto, né, errado. Então, é demais, por exemplo, tá? O Data House vai apontar ao usuário quais os dados devem ser melhorados, né? Então, ele faz isso através de quê? Da comparação de análise desses dados. Então, ele começa a comparar esses dados. Ah, peraí, todo e-mail aqui vem assim, assim, assim. Por que esse está vindo diferente? E aponta para a gente, ó, tal dado aqui, ó, não tem uma qualidade boa, não. Tem que melhorar lá na coleta desses dados aí. A outra, né? Outro desafio aí vai ser a baixa utilidade dos dados, né? Tranquilo demais esse aí. Alguns dados coletados erroneamente podem se tornar inúteis nas análises necessárias, né? Então, o Data House vai ajudar a identificar tanto os dados inconsistentes quanto a provisão de dados adequados. Quer dizer, ó, esse dado aqui a gente não usa. Na verdade, a gente vai precisar de outro dado. Para que isso? Para no sistema que faz a coleta, a gente poder alterar e trazer esses dados corretamente para o nosso Data House. Outro desafio aí vai ser o acesso direto e ineficiente dos dados. Um sistema de departamento pode ter dificuldade de acessar os dados de outro banco de dados ou de outros departamentos, né? Claro, quando a gente fala isso aí, a gente fala assim, ó, tem um sistema de RH que tem um banco de dados, e tem um sistema acadêmico que tem outro banco de dados. Como que o sistema de RH vai poder puxar o sistema acadêmico? Quer dizer, enquanto eu não cadastrar o aluno, o professor lá no RH, eu cadastro lá, ele vai ser pago. E depois eu tenho que cadastrar de novo aqui no acadêmico para eu ligar ele na disciplina para ele poder mandar, para ele poder fazer chamada, para ele poder lançar nota, né, para eu poder atribuir esse professor a uma disciplina. Então, o que acontece? Esse acesso aí direto, né, é ineficiente, porque cada departamento pode ter um sistema. O Data House, por ter acesso a todos os dados e por ter a função de disponibilizar esses dados de maneira organizada e eficaz, resolve esses problemas, né? Então, esse problema de ter um Data House é uma das principais razões dele existir, né? Porque ele vai ter todos os dados, então ele consegue cruzar esses dados e fazer com que seja muito mais rápido ter a questão de disponibilizar esses dados para os departamentos que necessitam. Senhores e senhoritas, como estamos aí? Por Tranquilo? enquanto, bem.
Então, beleza. Vamos que vamos. Agora nós vamos falar do ETL. O que é o ETL? Extract, Transform e Load. Né? Em português, extração, transformação e carregamento. Tá? Então, o que o ETL faz? Ele vai pegar os dados lá do banco de dados, de cada banco de dados, e vai trazer para o meu Data Warehouse. E depois ele vai pegar o meu Data Warehouse e vai trazer para o meu Data Max. Ok? Então, vamos lá. O ETL é o processo pelo qual os dados presentes em banco de dados internos e externos são extraídos, transformados. O que seria transformados? Padronizados e normatizados e carregados no Data Warehouse, estando, assim, disponíveis para novos processos de ETL, né, que são disponibilizados, que os disponibilizarão de forma mais adequada para análise dos vários data marts dedicados. Né? Então, ETL é o processo aí que eu vou buscar esses dados, que eu vou selecionar, que eu vou padronizar, normatizar para jogar no meu Data Warehouse. E depois é o processo que eu vou pegar esses dados do Data Warehouse para jogar no meu Data Marts. Ok? Então, o ETL é o processo que vai fazer essa transição de dados aí. Na figurinha, né, olha só, os nossos ETLs aí, o que eles vão fazer? Eles vão fazer justamente isso. Eles vão lá nos bancos de dados, jogar no Data Warehouse, depois pegar o Data Warehouse e jogar em cada Data Mart de mercado. Ok, senhores? E senhoritas? Beleza. Show. Beleza, professor. Beleza? Então, tá bom, vamos lá. Ainda de ETL, né? Se o Data Warehouse é o armazém em que os dados ficam armazenados e ordenados, a gente pode falar que o ETL vão ser o quê? As empilhadeiras e os operadores, que se ocupam de pegar esses dados, né, lá nos armazéns, lá nos seus bancos de dados, e armazená-lo em um local adequado. Não é isso? Então, é praticamente isso. O meu ETL, se a gente for fazer uma analogia aí, né, que o meu Data Warehouse é um armazém completo, o ETL ele vai lá pegar os dados lá da carreta, por exemplo, que chega, e vai colocar no meu armazém. Tá certo? Ordenando isso aí direitinho, né? Ó, isso aqui é tal coisa. Ó, isso aqui é tal outra coisa. Então, eu vou separar e ordenar direitinho. ETL também vai atuar desempilhando esses dados do Data Warehouse e disponibilizando para os Data Marts. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai pegar os dados lá dos meus bancos de dados, jogar no meu Data Warehouse. Depois, né, ele pega os dados do Data Warehouse que são feitos, que são selecionados para os meus Data Marts e vou transformá-lo no meu Data Mart. Certo? O Data Warehouse é a massa de dados, enquanto o ETL são as ações que devem ser realizadas sobre essa massa de dados para normalizá-los e disponibilizá-los para análise. A função do ETL é o quê? É fazer a integração dos dados, apresentando-os de maneira uniforme dentro do Data Warehouse. Tá? Então, uma principal função aí do ETL é pegar esses dados lá e trazer para cá eles de maneira uniforme. Essa uniformidade ela é atingida por meio da normatização de 3 elementos dos dados. Um deles, a forma, o outro, a função, e o outro, a granularidade. Vamos ver cada um desses aí. Né? Forma. O que é a forma? O ETL deve normatizar a forma com que o dado é expressado, criando uma forma comum para dados de todas as proveniências. O que seria isso? Eu vou fazer uma forma padrão para todos os nomes, por exemplo. Então, todos os nomes têm que chegar aqui com um caractere, um varchar lá de 30. Todo nome que entrar aqui vai ser varchar de 30. Então, mas o meu aqui é um varchar de 10, não interessa. Vai ter que ser 30 agora, porque eu tenho que padronizar isso aí. Ok? Função. Ele deve criar um conjunto comum de códigos, mantendo uma tabela de tradução, para evitar ambiguidades e manter os significados coerentes. Então, a gente tem vários códigos aí. O que o ETL tem que fazer? Ele tem que ir lá, criar uma tabela de código e verificar. Porque, às vezes, eu posso ter um código um pouquinho diferente do outro, que tem aqui a mesma coisa. Então, ele deve
né, verificar isso aí, padronizar isso aí e ter uma tabela de códigos para poder fazer essa tradução rápida. E granularidade, né? O ETL deve prover uma dimensão e uma unidade de medida comum, mantendo tabelas de tradução entre elas, né? Então, o que acontece? Eu posso ter lá algumas bases de dados que tem o petróleo como galão, mas lá na minha venda eu vendo ele como litro. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma tabela de, sei lá, um galão são 10 litros, sei lá, 50, 100, para que eu possa ter o quê? Eu possa ter esse padrão para eu poder fazer a análise. Então, isso aqui é chamado da granularidade. Beleza, senhores e senhoritas? Tranquilo, hein? Beleza. Beleza, bem simples, né? Não é nada difícil, não, né? Vamos lá, continuemos aqui. Os analistas responsáveis pela operação do ETL são responsáveis por fazer com que a filosofia do Data Warehouse ocorra. O que seria essa filosofia do Data Warehouse? 5 pontos importantes. Primeiro, integração dos dados. O que seria integração dos dados? Agregar dados diferentes, né? Eu tenho que integrar esses dados e transformar todos eles em um padrão, ok? Não volatilidade. O que seria isso? Novos dados são incluídos respeitando os antigos, né? Então, o que acontece? Eu não posso alterar o que já está lá quando eu incluir dados novos. Eu vou incluir um dado novo, beleza, não mexo com nada que está lá. Eu simplesmente vou alterar. Esse dado que está lá, ele não vai ser volátil, ele não vai ser perdido. Um outro ponto importante aí, respeito a variações de tempo. O que seria isso? Preservar o tempo de criação dos dados, preservando a história das transações. Então, isso aí é o seguinte, quando eu vou colocando os dados lá, eu tenho que preservar esse tempo, né? Então, o que acontece? Se eu tiver que inserir um outro dado, eu vou inserir o outro dado, eu não vou alterar aquele. Porque a partir do momento que eu vou inserindo um dado depois do outro aí, né, eu não vou excluindo, não vou fazer nada, eu começo a ter o quê? História nas transações. Uma transação que foi vendida para o Ivan lá em 1900 de Guaraná com rolha, eu tenho lá. Então, eu tenho que manter essa história das transações. Eu não posso substituir algum dado desse aí para perder essa história. E a outra seria uma versão de verdade. O que seria isso? Apenas um padrão de modelagem e armazenamento, né? Então, quando a gente fala uma versão de verdade, é aquela questão de ter somente uma versão, né? Porque, senão, o que vai acontecer? Se eu tiver várias versões, eu vou mudando o meu padrão de modelagem e armazenamento, não vai dar certo, certo? Outro, né, e último, seria investimento de longo prazo. O que seria esse investimento de longo prazo? Os dados são inseridos e mantidos indefinidamente, tá? Indefinidamente. Indefinidamente, quer dizer, eu não tenho assim, beleza, a partir de 5 anos eu vou incluir a transação. Não, tem isso não. Eu coloquei o dado lá, ele vai ter que ficar lá, certo? Por quê? Porque ele pode ser analisado a qualquer momento que eu quiser. Se eu falar assim, beleza, minha venda lá em 1995, vai ser quando? Sua venda foi assim, assim, assim. Então, a partir do momento que eu tenho, né, o meu Data Warehouse, eu tenho que começar a fazer o quê? A deixar os dados lá, porque o meu investimento vai ser a longo prazo. Ok, senhores e senhoritas, até o momento. Tranquilo sobre esses 5 pontos importantes? Beleza. Beleza? Vamos lá. Agora de data marts, né? Em português, mercearia de dados. Então, data marts são um banco de dados com características e propriedades lógicas diferentes. É um repositório de dados específico. Um subconjunto dos dados mantidos no meu Data Warehouse. Tá certo? Então, um foco organizacional, né, que o objetivo é só disponibilizar os dados, e o meu Data Mart tem um foco funcional. O que é esse foco funcional? O objetivo é eu disponibilizar dados que tenham alguma função específica para um grupo dentro da minha organização, certo? Então, olha só, voltando naquela nossa mesma figurinha. Olha lá, olha os Data Marts aqui, ó. Tá vendo?
eu tenho 3 datamarks aqui, ó. Eu tenho aqui todos os dados, eu tenho a ETL que faz essa importação dos dados para o meu Data Warehouse, fazendo toda essa normatização, essa organização, para os dados ficarem bacaninhos no Data Warehouse, e tem o mesmo ETL que vai o quê? Vai dividir esses dados. Ó, peraí, eu quero só questão de coisas de mercado. Então, eu vou pegar todos os dados em relação ao mercado que podem ter vindo de dados, de banco de dados diferentes, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui, sei lá, datamart de mercado. Ele pode ter vindo um pedaço da cobrança, um pedaço do marketing, um pedaço de venda, mas todos eles vão ser relacionados a mercado. E a partir daí, eu começo a colocá-los aqui no meu datamart. Então, o ETL vai fazer isso. Ele joga para cá, depois ele faz essa seleção para cá, criando o meu datamart aí, né? Que o meu datamart vai ser uma mercearia especializada de dados. Podemos falar que enquanto um Data Warehouse é um armazém, um enorme armazém de dados, agrupando todos os tipos de dados, e dependente do propósito ou da proveniência, quer dizer, depende de onde ele veio e de o que ele é. Ele vai juntar tudo lá. O datamart vai ser o quê? Uma pequena mercearia especializada em alguns tipos de dados disponíveis no Data Warehouse, certo? Esta mercearia atende, obviamente, a necessidade específica de análise por parte dos usuários, tá certo? Então, o que acontece? O meu datamart ali, ele é uma base de dados específica, tá? E ele é que vai fazer o quê? Ele é que vai atender o que o usuário realmente quer, tá? Se eu perder esse tempo buscando tudo isso no meu Data Warehouse, eu tenho dado pra caramba no Data Warehouse, né? Uma pesquisa desses dados no Data Warehouse ia levar muito tempo. Eu já faço uma pesquisa, uma organização, jogo tudo dentro do Datamarts, porque dentro dos meus Datamarts eu consigo fazer essa pesquisa muito mais rápido. Algumas justificativas para a criação de Datamarts, já acabei falando algumas. Acesso eficiente aos dados de interesse. Então, o quê? Datamarts vão ter os dados de maior interesse do usuário, facilitando esse acesso, essa busca, né? Claro. Segregação de acessos a dados sensíveis. O que seria isso? Os datamarts têm dados específicos, o que ajuda na segurança. O que vai acontecer? Não vai ser qualquer um que vai acessar qualquer tipo de dado, tá certo? O que lá no meu Data Warehouse é mais difícil, porque lá tem todos os dados, né? Então, como é que eu vou fazer essa segregação, essa questão de quem pode e quem não pode acessar mesmo? Entendeu? Fica complicado. E a análise do cenário. Análises de cenário devem ser feitas através de dados de setores de negócio. Tornam-se possíveis, pois agregam informações disjuntas, que são vistas de forma diferente, em um mesmo datamart. O que seria esse análise de cenário? Eu consigo pegar dentro do meu Data Warehouse visões diferentes sobre o mesmo tema, né? Então, por exemplo, quando eu falo de produto, eu vou conseguir pegar quem que é meu fornecedor, o preço que eu compro, por exemplo, e o preço que eu vendo, para que no marketing eu possa fazer o quê? Sei lá, às vezes eu possa criar alguma coisa falando que se eu fizer com um preço menor de venda, eu posso vender mais, né? Ganhando tanto de lucro do mesmo jeito, né? Estou chutando aqui uma coisa, eu estou falando, explicando como que seria a análise do cenário. Vamos supor, eu compro uma caneta por R$1 e vendo essa caneta por 10, né? Então eu consigo pegar quanto que eu compro e quanto que eu vendo. E o meu departamento de marketing fala assim, peraí, será que se a gente fizer uma propaganda que, tipo assim, essa caneta ela é tão boa quanto, mas ela é mais barata e vamos diminuir o preço para 5, será que a gente não vende o dobro? Né? Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai dar uma promoção, vai pegar esses dados e vai analisar esses dados. Ó, peraí, olha aqui, ó, você vendeu o dobro dessas canetas. Ou então, não, você não vendeu, tá certo? Então, esses datamarts, eles vão ter o quê? Eles vão ter dados de visões diferentes do negócio para que ele possa fazer o quê? Uma análise de todo o cenário. Tranquilo, senhores e senhoritas? Ficaram calados. Falem comigo, por favor, não durmam. Tá de boa, professor, tranquilo. Aqui tá tranquilo. O meu tinha Tá travado. beleza? Beleza. Tá certo.
Bem, isso é que eu tenho para falar de vocês de Data Warehouse, ETL e Data Marts. Alguém quer fazer alguma pergunta, quer falar alguma coisa sobre algum desses 3 pontos? Ou alguém não entendeu alguma coisa? O que seria? Não? Tá todo mundo ok aí? Todo mundo conseguiu entender o que seria esse Data Warehouse, o que seria o ETL, o Data Marts, né? Eu acho que essa figurinha aqui, ó, ela é importantíssima, né? Com essa figura a gente consegue entender tudo. Ah, beleza, pessoal, mas como é que eu vou fazer um ETL? Calma, aí vocês vão ver cenas do próximo capítulo, né? Não vai ser comigo. Mas o que eu tenho que te mostrar é que a gente pode, através do ETL, buscar dados aí de vários bancos de dados, transformar em um Data Warehouse, que todos os meus dados que são relacionados à minha organização, e depois usar as mesmas ETLs, né? Que é um processo de pegar esses dados e transformar em Data Marts, que são mercearias específicas, né? O Data Warehouse seria um armazém total com tudo, e o Data Mart aí vai ser as mercearias específicas aí. Ok, senhores e senhoritas, tranquilo? Alguma dúvida ou posso passar para frente? Beleza. De boa, pode passar. Beleza? Então, vamos lá, senhores. Isso aqui é o que a gente acabou de falar sobre a unidade 4, seção 3. Vamos lá. Agora, né, a gente vai ver a unidade 4, seção 4. Vamos lá. Vamos colocar para apresentar. Beleza, apresentando. Beleza, senhores, né? Continuando aí agora, a gente vai ver a etapa 4, né? A gente está na etapa 4, que é a gestão da informação e do conhecimento, aonde a gente vai ver nessa aula OLAP e Data Mining, né? Finalizando aí a nossa etapa de gestão da informação e do conhecimento. Vamos lá. Data Mining, né? Data Mining, o que seria Data Mining? Em português, mineração de dados ou garimpo de dados, tá certo? Então, olha só. Trata-se de um conjunto de mecanismos que visam varrer detalhadamente os dados, compilando-os de forma diferentes com o objetivo de identificar padrões que lhe deem sentido, tá? É um processo de negócio que permite explorar grandes massas de dados com o intuito de descobrir padrões significativos. Beleza, pessoal, o que seria isso? Né? Então, olha só, quando você fala comigo assim, vem cá, você tem uma empresa de venda, você tem um vendedor, e o vendedor, ele vai lá visitar o cliente 3 vezes por mês, né? Vocês já perceberam isso nos vendedores lá da Ambev? Né? O vendedor da Ambev, ele passa, vira e mexe, ele passa nos botecos lá onde ele vende e tal, beleza. Por que ele passa onde ele vende se, por exemplo, ele somente vai vender uma vez por mês lá? O que ele vai fazer? Ele vai observar algumas coisas, né? Então, ele vai observar algumas coisas para ele poder o quê? Mas peraí, aqui, ó, o cara aqui, não, ele pôs o cartaz ali, não, ele vendeu mais. Não, se trocar esse cartaz para cá, o que vai acontecer? O que o cara vai fazer? O cara vai fazer uma mineração em todos os dados que estão ali para que ele possa fazer o quê? Descobrir um padrão significativo. Alguma coisa que possa ter melhorado, né, na venda, por exemplo. Tá certo? Então, o que acontece? Quando a gente fala do data mining, é justamente isso. Eu fazer essa mineração de dados, esse garimpo de dados, né, com vários tipos de dados aí, para eu poder conseguir fazer o quê? Identificar um padrão que vai me dar sentido, né, e vai fazer com que eu melhore minha venda, o meu processo, ou algo, né, que seja o produto fim da minha empresa. Então, olha só, essas regras e padrões significativos podem ser detalhadas em 3 partes. Primeira parte, processo de negócio, né? Quando a gente fala de processo de negócio, qual que é o principal objetivo de levantar a informação? Útil para quê? Para a condição do negócio da organização, né? Então, eu vou fazer esse data mining aí, tentando, né, padronizar
o meu negócio ali, fazer, buscar, retirar aí, né, minerar um processo de negócio para que eu possa melhorar, né, a condução do negócio da minha informação. Quando a gente fala de grande massa de dados, tá? Quando a gente fala de data mining, grande massa de dados, é um volume de dados muito grande, tá? Mas muito grande mesmo, tá? A gente não fala de coisa pequena, não. O data mining, ele vai pegar aí volumes grandes, mas grandes mesmo, e vai tentar transformar tudo isso aí através de estatística em uma possibilidade que vai acontecer, né? Então, por exemplo, a gente vai ver mais na frente aqui. Deixa eu dar isso aqui, que daqui a pouco tem. Regras e padrões significativos. Eu vou avaliar padrões para tomada de decisão. Como? Aumento de vendas de um produto em um certo período do ano. Então, olha só. Quando eu tenho regras e padrões significativos, eu vejo lá, por exemplo, peraí, eu tenho aqui uma miniatura de Papai Noel. Ah, mas uma miniatura de Papai Noel eu compro 100 todo mês. Mas chega em novembro e dezembro eu vendo muito mais. Ah, mas por que eu vendo muito mais? Olha aqui, ó, durante 4 anos, 5 anos, eu tenho um aumento desse Papai Noel aqui de venda. Eu tenho um aumento disso aqui. Então, eu vou pegar essas regras e padrões significativos, mas eu tenho o quê? Eu tenho que pegar uma grande massa de dados, um volume de dados muito grande, tá? Por quê? Porque eu vou trabalhar com estatística para tentar definir, né, alguma tomada de decisão aí. O OLAP, né, que é o Online Analytical Process. O que seria isso? Processo analítico online. O OLAP, ele é uma ferramenta que é muito utilizada no data mining, que envolve a criação de data marts. Olha que bacana, né? Então ele é uma ferramenta ali que vai criar o meu data marts, né? Então olha para você ver, ele pode ser um ETL, tá certo? Então ele vai criar um data marts especialmente configurados para permitir análises multidimensionais de dados, com forma de encontrar regras e padrões. O que vai acontecer? Lembra que eu falei do vetor multidimensional logo no início da aula? Ele vai trazer esses dados e ele não vai trazer só em linhas, linha e coluna. Ele vai trazer em linha, coluna e profundidade, né? Então ele vai trazer assim, produto tal foi vendido novembro, mas foi no novembro que fez menos do que uma média de 10 graus, por exemplo, sei lá, né? Vamos falar uma coisa mais real. Tá, o produto X foi vendido em novembro, mas só nos novembros que a média de temperatura da cidade seja menor do que 20 graus Celsius. Ah, beleza. Isso aí como é que eu vi? Eu vi 4, 5, 6 anos para trás e comecei a analisar isso. Mas peraí, esse ano aqui, ó, a média foi 19, eu vendi muito. Ah, no outro a média foi 21, eu já não vendi tanto. Ah, no outro foi 22, também não vendi. Mas depois voltou com 18 graus, ó, vendi. Então, o que vai acontecer? Esse produto X, ele é vendido no novembro, que tem uma média de temperatura menor do que 20 graus, por exemplo. Tá certo? Conseguiram entender como que eu faço essa questão do multidimensional? Eu tenho ali uma linha, uma coluna, e tem um outro dado que influencia, que vai ser a profundidade. Ok, senhores, vocês conseguiram entender isso? Sim, deu para entender sim. Beleza? Todo mundo entendeu aí? Tem alguém que tem dúvida? Não? Posso passar para frente, gente? Fala comigo, gente. Senhorita Karina, tá muito calada hoje, Karina. Fala comigo, Karina. Tá tranquilo, professor. Pode passar para frente. Tá certo, Tá por tranquilo pra passar. favor. Elisa, falem comigo. Então, Meus olha colegas, só, eles sempre falam. não tem problema, pode falar muita gente. Né? Eu tenho que ter assim, aquela sensação de que está um tanto de gente aqui na sala, entendeu? Tem que ser isso, para ficar um negócio mais, né? Senão eu estou falando para as paredes, a gente fica chateado. Tá certo? Então, olha Deixa eu só. tô caladinho, mas tô prestando atenção. Por favor, fale comigo, tá bom? Tá bom. Beleza. Fernando Félix, que eu falei no primeiro dia lá, que eu não esqueci o nome dele, pode falar comigo também, viu, Fernando? Pode deixar, professor. Tá, não me deixa. Hoje é o último dia, gente. Olha para você ver. É o último dia do semestre que vocês vão ouvir minha voz, né? Assim, só depois, só na prova, mas bem rapidinho. Né? Então pode falar comigo, falem muito aí, deixa, né? Eu sentir que tá todo mundo aí, tá bom? Beleza.
Voltando aqui, então, para o OLAP, né? Como eu falei, o OLAP tem uma estrutura de dados chamada hipercubo, ou cubo, né? Que é uma multidimensional, linha, coluna e uma profundidade. Quer dizer, eu tenho um dado de produto X no mês Y, né, o mês de novembro, mas eu tenho alguma coisa que influencia dentro da venda desse produto em novembro, né? Um outro fator. Isso aí vira a profundidade aí, ou o multidimensional. É uma estrutura que simula múltiplas dimensões em um banco de dados. É uma estrutura o quê? Tridimensional de dados, como um vetor tridimensional, certo? A criação de um data mart a partir de um data warehouse, para que possamos aplicar as técnicas de OLAP, devem ser feitas com bastante critério e cuidado. Por quê? Porque se eu não tomar esses cuidados, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir implementar uma técnica de OLAP, porque os meus dados não estão tão inconsistentes, ou então o formato não está bacana. Então, ó, inconsistência de estrutura, formato de dados e de conteúdo devem ser evitados para termos uma maior precisão na análise dos dados. Porque quando eu vou fazer a análise desses dados, obviamente eu vou agrupá-los. Se eles não tiverem consistentes, eu não consigo ter essa análise bacana. Tipos de análise do data mining. Temos dois tipos principais de análise realizadas pelas técnicas de data mining. Temos uma análise exploratória e uma análise confirmatória. Tá? Então, exploratória e confirmatória. Vamos ver o que é cada uma. Análise exploratória. Consiste em buscar uma hipótese que explique um comportamento. Então, eu busco a hipótese para explicar alguma coisa. Ela é exploratória. Eu busco sempre farejar uma regra de negócio que permita prever um comportamento futuro. Então, no exploratório, eu vou explorar mesmo, Então, eu tento sempre farejar alguma coisa que vai prever algo no futuro. Um exemplo de uma pergunta que a gente consegue responder. Será que algo no comportamento de compras do nosso cliente de faixa etária socioeconômica X permite identificar o quanto vão comprar o produto Y no próximo trimestre? Então, eu tento ali mesmo adivinhar através de quê? De dados que eu já tenho, Obviamente. Vou fazer o quê? Eu vou fazer uma mineração em cima dos dados que eu tenho para eu poder tentar descobrir lá se o quê? Se o meu produto, lá, será que há algo nesse comportamento de compra desse nosso cliente, de uma faixa etária socioeconômica, sei lá, até um salário mínimo, vai permitir identificar o quanto que eles vão comprar do produto, sei lá, o produto empréstimo no próximo trimestre? Será que alguma coisa nesse comportamento? Será que seria, sei lá, uma eleição? Será que seria a criação de alguma faculdade dentro da cidade? Não sei. Então, eu tento, através dessa análise exploratória, criar alguma coisa, alguma hipótese, para explicar um comportamento. E sempre farejar, uma regra de negócio que vai tentar prever o meu comportamento futuro para eu tomar essa decisão. Ok, senhores e senhoritas? Ok. Ok, professor. Beleza, já estou mais feliz, olha lá, tá vendo? Isso, eu já estou ficando mais feliz ainda. Com cada ok aí, eu já fico muito mais feliz, ó. Felicidade plena. Beleza. Análise confirmatória, tá? O que seria essa análise confirmatória? Obviamente, eu vou confirmar algo, gente? Então, vamos lá. Consiste em buscar, em meio aos dados presentes, a confirmação de uma hipótese levantada é realmente verdadeira. Ele é feito geralmente sobre os dados históricos da minha organização. Então, eu vou pegar os dados históricos aí e vou o quê? Vou confirmar. Um exemplo de pergunta seria: será que o comportamento previsto pela hipótese X lá, Y, se confirmou em períodos passados em que situações semelhantes foram atingidas pelas variáveis em questão? Então, por exemplo, que eu vendi mais empréstimo para as pessoas já ter um salário mínimo perto de eleição. Beleza.
será que isso aí, eu vou pegar lá todos aqueles dados e vou tentar o quê? Fazer uma análise confirmatória, confirmando que essa hipótese minha é uma hipótese verdadeira, é uma hipótese realista, ok? Tudo isso através de vários dados aí, que eu vou buscando, né, dados da minha empresa, que eu já tenho aí, né, armazenados aí. Beleza. Em tipos ainda de análise de data mining, olha só, é bastante importante observar que os resultados obtidos pelo mecanismo de data mining são de natureza estatística. Eu mexo com dados. Então, se eu mexo com dados, eu mexo com estatística. Esses resultados podem envolver um certo grau de incerteza e de taxas de erro. Tá? Então, eu vou fazer através de mineração de dados em cima de dados que eu já tenho. Então, vira estatística, né? E quando vira estatística, eu posso ter, né, um grau de incerteza e algumas taxas de erro em cima dessa decisão aí. Mas essas taxas de erro, né, obviamente, elas vão ser muito menos perigosas do que o achômetro. Né? O cara chega e fala assim, não, eu acho que não, você não tem que achar nada, velho. Você tem que pegar em cima de dados, né, comprovar para mim, né, para eu poder falar assim, ah, beleza, né, estatisticamente isso aí pode acontecer. Então, é praticamente assim que usa-se essas técnicas de análise aí, de data mining. De BI e data mining. Então, bacana, né? A gente já viu o que é BI e viu data mining. Há uma ligação bastante íntima entre o BI e o data mining. Né? Ambos os processos se alimentam mutuamente. Né? Olha só, então. Eu tenho aqui, né, uma inteligência que vai alimentar o negócio, que alimenta os dados, que alimenta a mineração, que alimenta a inteligência. Como assim, Ivan? Vamos lá. O conhecimento dos empreendedores vai possibilitar a realização de negócio. Né? Então, o cara que tem um conhecimento, né, que é a inteligência, vai possibilitar a realização de negócios. Os negócios vão gerar dados para as empresas que são armazenados constantemente. Todo negócio gera dados. Os dados vão permitir o quê? Que a gente faça uma mineração, né, um processo de buscas de padrões e regras que lhes deem sentidos para conseguir vantagens em negócios futuros. Né? Esses padrões e regras descobertos pela mineração, então aqui, geram mais inteligência para que os executivos possam gerar mais negócio. Certo? Então, o que acontece? Eu tenho ali um alimentando o outro. Né? A partir do momento que eu começo a fazer esse BI com data mining, eu começo a ter o quê? Uma melhora nos meus negócios, que eu vou ter mais dados, que eu vou ter mais fazer mineração, que eu tenho mais inteligência, que eu trago mais informação para tomada de decisão para fazer mais negócios. Inteligência não se faz negócio. Se você não conhecer, né, do que você está fazendo ali, você não faz. Vai lá comprar um carro e o cara não sabe nem o que é o carro. Chega assim e fala, não, esse carro rende bem? Ah, deve render bem. Sei não, hein, velho? Quer dizer, se o cara não tem o conhecimento daquilo ali, normalmente quando você vai comprar um carro, o cara chega lá e fala, não, esse carro aqui, ele vai de 0 a 100 a tantos quilômetros, de 0 a 100 quilômetros a tantos segundos, não, bicho, mas o amortecedor dele é top, não, aquilo ali eu não sei o quê. O que ele tem? Ele tem um conhecimento sobre o produto. Né? Então, isso aí é uma inteligência. Essa inteligência, quanto maior for essa inteligência, o que vai acontecer? Mais vai gerar negócio. Se gera negócio, mais gente vai usar. Se mais gente vai usar, mais dados eu vou ter. Se mais dados eu vou ter, eu posso fazer uma mineração. Fazendo essa mineração, me dá mais informação para que eu possa ter inteligência. Então, ó, sem inteligência não se faz negócio. Sem negócio, não se geram dados. Sem dados, não é possível mineração. Sem mineração, não gera inteligência. Então, pelos senhores, essa relação do BI com data mining, tá ok? Tá de boa. Beleza. Tranquilo, professor. Todo mundo conseguiu entender isso aí, beleza, bacana. A importância da gente fazer essa mineração, né, que é transformar isso na inteligência, para que eu transforme em mais negócio, mais dados, mais mineração, mais inteligência, obviamente. Ok? Então, vamos que vamos. Agora vamos falar da cadeia de processamento de dados.
podem ser considerados como os novos recursos culturais da organização, né? Isso aí a gente vem falando desde o primeiro dia de aula. No momento que eu tenho dados para que eu possa transformá-los em conhecimento, obviamente eu transformo, na verdade agora a gente viu que a gente transforma em inteligência, que vai, né, fazer o quê? Vai fazer com que eu faça mais negócio, gera mais dados, mais mineração de dados, mais inteligência para eu poder fazer, né, essa realimentação aí. Nesses dados, né, nós temos valores escondidos que podemos, através de análises, desvendar. Então, não adianta você ter só uma porrada de dados, né? A gente tem que desvendar esses valores que vão estar escondidos, né, dentro desses dados que eu já busquei. Tá ok, gente, a ligação aí, porque passou para mim aqui que estava com problema de qualidade, todo mundo conseguiu me ouvir? O meu tem hora que trava um pouquinho, mas aí depois ele volta. Mas se travar, me fala que eu repito, tá, gente? Por favor. Tá? A pessoa não ouvi, não tem problema. Eu volto e repito ali, não tem problema. Tá ok? Na verdade, não sei se eu vou conseguir falar a mesma coisa, mas porque muita coisa eu vou falando da cabeça aqui, mas eu falo de outra maneira diferente até você entender. Não tem problema não, tá bom? Então vamos lá. Nesses dados, né, então nesses recursos naturais, eu tenho muitos valores escondidos. E eu preciso o quê? Fazer análise. Porque a partir do momento que eu faço as análises, eu desvendo esses valores. Esse processo de encontrar esses valores vai ocorrer através de quê? Do data mining, da mineração de dados. Existe um caminho para que essa mineração de dados, né, precisa ser feita ali. Toda essa questão de pegar, minerar esses dados e transformar em informação. Esse caminho, ele é chamado de cadeia de processamento de dados. Então, olha só, como que funciona a cadeia de processamento de dados? Eu começo com os dados, obviamente depois eu tenho uma base de dados, depois da base de dados eu tenho um data warehouse, né, obviamente, que é o meu data warehouse, é a junção de todas as bases de dados. Dentro do data warehouse, que eu já tenho uma quantidade grande de bases de dados, eu começo a fazer o quê? Uma mineração desses dados, que é o data mining. E aí, a partir do momento que eu tenho a mineração desses dados, aí eu consigo visualizar esses dados, tá certo? Então, essa é a cadeia de processamento de dados. Esse caminho, né, pode ser um caminho rápido até o terceiro passo, pois não são pois todas as ações são automatizadas, né? Então, estou falando aqui, ó, né, eu tenho lá no sistema transacional, primeira aula, que vai trazer os dados para mim. Vou jogar numa base de dados, eu vou armazenar no meu banco de dados, e depois eu vou juntar vários bancos de dados e transformar numa data warehouse. Até o terceiro passo aí é muito rápido, né? Primeiro, coletado a base de dados e depois armazenados em um data warehouse por meio de ETLs. Então, beleza. Peguei, joguei tudo dentro do meu data warehouse. O data mining, né? O data mining, ele pode demorar um pouquinho. Por que ele pode demorar um pouquinho? Porque eu dependo de um volume de dados muito grande, tá? Porque senão os meus resultados não vão ser relevantes, porque os meus resultados são através de estatística. Eu faço a estatística dos dados. Então, a partir do momento que eu faço a estatística dos dados, se eu não tiver uma quantidade de dados muito grande, obviamente, eu não vou ter uma relevância nessa estatística. Tranquilo, senhores e senhoritas, em cima dessa cadeia de processo de dados aí? De processamento de dados, alguma dúvida? Beleza, tranquilo. Beleza? Bom, senhores. Tranquilo, professor. Sobre o LAP Data Mining, também é o que eu tenho para passar para vocês, né? Então, hoje a gente já viu aí um tanto de coisa que tenho certeza que vários já sabiam, mas, né, a gente tentou aí fazer uma conversa bacana para vocês saberem, quando alguém chegar para vocês e falar assim, beleza, agora nós estamos falando de Data Mining. Você, o que é isso? Beleza, não, estou falando que eu tenho um Data Warehouse. Você, eu sei o que é já. Então, a gente sabe o que é um Data Warehouse, a gente sabe o que é uma ETL, a gente já sabe o que é um Data Mining, a gente já sabe o que é um OLAP e um Data Marts também. Tá certo, senhores? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário?
Não. Não, aqui Tranquilo. tranquilo. É só gravar agora a hora. Passar para o quiz? Bora. Podemos passar para o quiz agora? Bora, uai. Vamos. Vamos lá, então, né? Peraí, que eu vou rodar o quiz aqui. E a gente... eu crio o quiz. Tá, peraí, rapidinho. Quizzes. São 10 questões hoje, viu, senhores e senhoritas? Então, vocês têm que acertar 7 ou mais. Então, continue. Vou passar para vocês lá no WhatsApp. Passei para os senhores lá. Podem entrar. Tá faltando mais gente aí, né? Faltam 6 pessoas. Vamos lá. 5. Faltam 2 pessoas, senhores. Vamos lá. Beleza, só falta mais um. Bom, pessoal, vou começar aqui, depois quem não entrou, entra depois, tá bom? Boa sorte aí. Até mais.
Bom, pessoal, vi que várias pessoas aí já terminaram, né? Então, quem terminou, né, e conseguiu aí tirar mais do que 7, muito obrigado pela presença. Parabéns aí para o Wallace, para Eleonora, Karina, Tainan, e Arthur e Paulo Vitor, que acertaram todas aí, né? Então, muito obrigado, cuidem-se, bom final de semana. Qualquer coisa que vocês tiverem, qualquer dúvida, estou à disposição aí. Só me procurar no WhatsApp aí, tá bom? Então, bom final de semana e grande abraço até o dia da prova, gente. Valeu, Obrigado, professor. professor. Boa Obrigado. noite. Falou, professor. Bom Boa final de noite. semana. Bom final de semana aí. Até a prova.
professor. Alô? Oi, tô aqui, pode falar. Professor, eu fiz a segunda vez aí, você pede para fazer 2 vezes quando a gente não chega no mínimo. Eu vou sair aqui e boa noite, hein? Não, beleza. Se conseguiu, tá ok aí, tá certo? Bom final de Beleza. semana aí. Eu também, professor. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado. Falou, grande abraço, até mais.